Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos juntos para mais um capítulo de Os 10 mil deles. E os nossos 10 mil, que já foram 14 e alguma coisa, praticamente 15, estão estacionados na faixa dos 12 mil reais nessas últimas semanas de turbulência pelas quais a Bolsa Brasileira passou e que vem atravessando. 12.360 reais é o valor a que chegou os 10 mil originários de maio do ano passado. O fato é que na semana recuamos 1%, o Ibovespa no mesmo período recuou 1,4%. E a gente vai contar essa história e vai discutir muito aqui sobre investimento racional, estratégia, na voz do gestor de recursos Carlos Castrucci, que encabeça a Roa Asset Management, que você pode conhecer apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está no canto inferior esquerdo da sua tela. Fala, Carlos, seja bem-vindo. Como é que você tá? Tudo certo? Fala, Léo, por aqui tudo em ordem. Vamos lá para mais um episódio de Os 10 mil deles, né? Falar de mais uma semana de queda aqui na Bolsa Brasileira. Pois é, uma semana de queda para o Ibovespa, que estacionou nos 113.794 pontos, enquanto o dólar teve um leve recuo de 0,4% em relação à semana anterior, a R$ 5,26. Olha, tem muita coisa nesse episódio, atrações não cessam. Vamos aos destaques de hoje. Você vai curtir, entre as principais altas, General Motors, que avançou 5,4%. Olha a importância da diversificação geográfica. Já já o Carlos explica por quê. O principal destaque negativo fica com os papéis da Via, recuo de 8,5%. Quando é que a Via vai andar? É a pergunta de alguns milhões. A entrevista desta edição é com Felipe Pontes, que pela primeira vez estará presencialmente num episódio de Os 10 mil deles. A ideia é a gente descobrir quais os critérios e estratégias que ele usa como investidor para o sucesso do fundo que ele gerencia. Você também vai acompanhar mais detalhes, possivelmente nesta edição, da tese de General Motors. Vamos ver o quanto que vai ser possível aprofundar, afinal de contas, a entrevista com o Felipe Pontes deve render. Estas e outras atrações a partir de agora, nos 10 mil deles. Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Carteira de notícias. Muito bem, vamos aos destaques que chamaram a atenção da semana passada para essa, o tal do nosso balanço da semana. Semana com poucos dias de negociação com volume em função do feriado nos Estados Unidos, na última segunda-feira, e do Brasil na última terça-feira. O destaque para a atualização da Covid no Brasil é que os números continuam numa toada de arrefecimento, de diminuição, e o Brasil segue dando um belo exemplo de imunização, tanto por parte da população que procura os postos de vacinação, quanto por parte da quantidade de vacinas, ainda que tardiamente. Depois de longo e tenebroso inverno, a quantidade de vacinas aumentou substancialmente e o SUS, cuja capilaridade é admirável, vai fazendo um belo trabalho junto à sociedade brasileira. Continuamos de olho nas variantes do coronavírus e na capacidade da imunização se manter forte contra essas variantes. Até aqui, as indicações, as evidências, os indícios sugerem que conseguiremos contornar. O principal ponto é a população se vacinar e isso está rolando. Vamos torcer para que os números continuem diminuindo. No exterior, vamos focar nos Estados Unidos, cujo CPI, ou seja, a inflação ao produtor, de agosto, veio abaixo do esperado. Uma alta mensal de 0,3% contra uma estimativa de 0,4%, portanto levemente abaixo do consenso. Vendas no varejo surpreenderam e cresceram 0,7%, ante queda de 0,8% projetada pelo consenso. Também destacar aqui o Comitê Tributário da Câmara dos Estados Unidos, que aprovou proposta de aumento de tributos para corporações e americanos de alta renda. Isso não surpreende, né, Carlos? Vem em linha com a toada e a visão de mundo do presidente Joe Biden, que é de uma linhagem democrata e entende que as grandes fortunas devem ser taxadas. Isso foi inclusive discutido na campanha. A gente sabe que Donald Trump, o adversário que buscou a reeleição e não a conseguiu, não gostava da mesma ideia, pregava praticamente o oposto dela. É por aí, né? Léo, até que você vê que o mercado de ações não chegou a reagir negativamente por conta desse fato, né? Mesmo considerando ali um aumento de 5 pontos percentuais no imposto de renda das empresas americanas. Então, assim, o Biden está desfazendo parte das coisas que o Donald Trump fez, né? Que foi a redução tributária
das empresas americanas e está tentando usar isso como uma contrapartida para financiar os programas de infraestrutura que o governo está propondo. Mas o grande foco internacional da última semana para essa gira em torno de China. E por quê? Vamos a alguns pontos. O primeiro, indicadores de atividade de agosto tiveram desaceleração generalizada. A produção industrial perdeu mais fôlego do que previu o consenso. Ainda mais forte foi o golpe nas vendas do varejo, com apenas 1/3 do crescimento projetado. Isso aqui é muita notícia, senhoras e senhores. Por quê? Porque o crescimento de boa parte dos países, o PIB de boa parte dos países, entre os quais o Brasil, dependem de China, dependem do fôlego com que a retomada chinesa se dá. E as evidências frustraram muito do que o consenso estimava. Ainda no sentido chinês, a preocupação com a maior incorporadora imobiliária da China, a Evergrande, que estuda meios de reestruturar a dívida de 300 bilhões de dólares e suspendeu negociação de seus títulos locais. É um indício muito grave. Conversamos bastante ao longo da cobertura aqui na TC Rádio a esse respeito. O Buca, por exemplo, entende que é necessário esperar um pouco mais para ver qual que é o nível de solidez dessa crise que poderia estar sendo encabeçada pela Evergrande. Mas ele reconhece que já há uma preocupação muito forte e concreta em torno da honra às dívidas de 300 bilhões de dólares por parte da Evergrande. Para além de uma crise no setor imobiliário, um não cumprimento do pagamento da dívida implicaria uma ferrenha crise financeira encabeçada pela companhia e, com uma economia globalizada, o impacto na China é imediato, no globo por tabela. Vale a pena a gente continuar monitorando e, cá entre nós, torcendo para que a Evergrande consiga virar o jogo e honrar aos seus compromissos financeiros. Ainda em cima de China, o anúncio do governo sobre a venda das reservas estratégicas de metais no esforço de conter a inflação chamou a atenção. A pressão inflacionária está superior ao que se imaginava na China e o governo adora colocar a mão na parada quando tem brecha ou sente a necessidade disso. O anúncio afeta especialmente cobre, alumínio e zinco, mas o minério de ferro derreteu ainda mais ante o receio de que ele também entre na lista e por restrições à produção de siderúrgicas em algumas províncias. É por isso que a gente viu a commodity do minério de ferro de Qingdao já apontar para 107, 106 dólares e uma tendência de queda que mire ali na faixa dos 100. A gente também destaca que o preço à vista do minério Qingdao chegou a 124 dólares e o contrato futuro, eu falava há pouco dos 107 dólares, foi logo o destaque inicial, mas ele chegou a bater 102 dólares. Esse contrato futuro é de outubro, vencimento em outubro. Que coisa, hein? Petróleo em alta após queda dos estoques nos Estados Unidos, diminuição da oferta, uma demanda que segue aquecida. O preço sobe e perspectivas de maior demanda. Hoje, o petróleo tipo Brent fechou a 75 dólares, patamar em que se estabeleceu com alguma segurança já. E no resumo, o S&P caiu 0,4%, cotado a 4.474 pontos. Carlos Castrucci, mais um comentário seu sobre o viés internacional. Muita coisa rolou, especialmente relacionada à China e de maneira negativa, né? A semana foi bastante agitada, principalmente na questão chinesa, né? Eu acredito que assim, existem duas principais preocupações que vêm vindo da China, né? A primeira de todas é, teoricamente, né, a China foi a primeira a entrar na crise do coronavírus e a primeira a sair. Então, teoricamente, a China poderia ser uma proxy do que pode acontecer com os indicadores econômicos dos outros países que ainda estão uma fase atrás da China. Ou seja, será que o mundo todo vai passar por esse processo de desaceleração que a gente está vendo na China? É preciso esperar para ver, mas levanta uma pulga atrás da orelha dos investidores de uma forma geral. E a segunda questão é realmente esse impacto aí pontual da incorporadora, né, da Evergrande, e dessa intervenção chinesa na questão dos preços das commodities, né? Tudo isso tem trazido uma pressão muito forte no minério de ferro e nas outras commodities metálicas, o que acaba desestimulando o crescimento econômico de países emergentes e países exportadores de commodities, como é o caso do Brasil ou da Austrália, por exemplo. Então é importante a gente ficar de olho. Mais uma vez, eu sempre trago aqui o lado positivo, né, que é o lado da potencial descompressão inflacionária vindo dessa queda das commodities metálicas. Você falou de Brasil, bora então voltar ao eixo da conversa para o nosso país.
em Brasília. Muita coisa rolou da semana passada para essa. Pressão por mudanças na política de preços da Petrobras, sabatina do general Silva e Luna, o CEO da Petrobras, em meio à Câmara dos Deputados. A classificação de Arthur Lira após a sabatina, em que Luna defende o alinhamento com os melhores critérios e práticas internacionais de mercado para a condução da Petrobras, inclusive defendendo que isso se traduz em arrecadação e resultados para o país, mas Arthur Lira classificou como insatisfatória a declaração ou o conjunto de declarações de Luna. De qualquer maneira, também se posicionou contra intervenção no preço da Petrobras ou nos preços praticados pela Petrobras, o que compensou a primeira declaração e trouxe algum respiro para o mercado. De qualquer maneira, a gente também destaca o novo Bolsa Família, que depende da PEC dos precatórios. As dívidas que a Justiça obriga o Estado a pagar também no nível federal e que gira em torno de 90 bilhões de reais para o ano que vem. E o governo tenta manejar uma estratégia que abra espaço para investimentos, sobretudo na área social, por exemplo, com a turbinação do Bolsa Família. É fundamental pensando até nas eleições de 2022, até não, principalmente nas eleições do ano que vem, não se fala em outra coisa a não ser reeleição. Esta é a bomba brasileira desde sempre, só vai mudar quando acabar a reeleição, se acabar e se mudar, porque quando acaba a reeleição os caras dão um jeito de criar outra coisa. De qualquer forma, a pauta dos precatórios chama a atenção e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou hoje que até o final da semana que vem deve haver uma resolução em torno do assunto. E também indicação de destravamento da agenda econômica no Senado após os ruídos terem esfriado em torno das manifestações do dia 7 de setembro e da resposta a estas manifestações. O IBCBR de julho apresentou crescimento de 0,6%, acima do consenso, puxado pelos setores de varejo e serviços. IGP-10 apresentou uma deflação, um recuo de 0,37%, puxado pelo minério de ferro. Falamos há pouco sobre a commodity. O Ibovespa caiu 1,4% a 113.794 pontos. Carlos? Léo, aqui assim o que a gente pode ver, vai falando de cenário econômico e cenário político. O político aparentemente está melhor do que na semana passada, né? É muito difícil a gente afirmar isso, porque a gente sabe 1% do que acontece em Brasília, mas o que está passando como imagem é que melhorou um pouco o cenário em Brasília. E quando a gente fala da questão econômica, aí a inflação continua preocupando, né? A gente vê que, assim, o minério de ferro já puxou o IPC-10 para baixo, né? Isso é um bom sinal, porque o minério de ferro continua caindo, então tende a puxar mais o IPC-10 para baixo, para um cenário de deflação, e a gente precisa de deflação para começar a normalizar a inflação brasileira. Mas a inflação preocupa. A gente teve lá na rua, inclusive, o Comitê de Investimentos com os nossos conselheiros, que são bem sêniores assim de mercado, né? E eles dizem muito, eles defendem a tese de que a inflação não é transitória, que a gente vai sofrer com essa inflação. E assim, eu não tô convicto desse cenário, mas esse pessoal aí que viveu alguns ciclos econômicos, quando eles colocam isso na mesa, a gente tem que considerar e colocar esse cenário com maior probabilidade dentro das nossas projeções para investimentos. E o argumento deles gira em torno de qual horizonte de tempo? Eles alertam para uma possibilidade de a inflação não arrefecer ou preocupar por quanto tempo? Então, quando você compara, por exemplo, com as projeções do mercado, né, você vê que as projeções do mercado são que a inflação vai continuar crescendo, né, acelerando até agora, acho que setembro, outubro, e depois a inflação começa a ceder e em 2022 já normaliza para algo próximo de 4%. Eles não acreditam nisso, tá? Eles acreditam que a gente já está vendo uma contaminação nos demais setores, principalmente no setor de serviços. Então, mesmo em 2022, a gente deve ter uma inflação mais alta do que a meta. Talvez não esse patamar que a gente está vendo de 9%, mas algo em torno de 6%, 7% no ano. Então é bom a gente ficar de olho, né? O Ministério da Economia, que faz as projeções mais conservadoras possíveis, afinal de contas, dessas projeções, dependem várias decisões, inclusive orçamentárias, portanto, é melhor errar por menos do que errar por mais. E o Ministério da Economia já estima que o IPCA em 2021 vai ficar em 7,9%, saindo ali da faixa dos 5%. A imensa maioria dos atores de mercado já acredita que o IPCA vai passar dessa casa, vai ficar com conforto, entre aspas, aí, com 8% ou mais. Vamos seguir monitorando e o Carlos traz pistas valiosas, porque ele se cerca, ele se municia, se assessora com pessoas de ampla bagagem que viveram cenários de hiperinflação. Se por um lado provoca um certo gatilho o fato de ter vivido isso, será que vai viver de novo? E está longe de ser o caso, não é essa a classificação.
por outro, é um depoimento que precisa ser muito respeitado, porque é gente que já viveu de perto e com densidade a economia brasileira. Vamos falar dos destaques da nossa carteira, a carteira que ganhou do Ibovespa. É verdade que ela recuou, mas recuou 1%, o Ibovespa recuou 1,4%. A maior alta foi General Motors, alta de 5,4%. Eu, se não me engano, acho que a nossa parcela de companhias estrangeiras era uma parcela menor quando o Carlos começou a montar posições lá nos Estados Unidos. Hoje, me parece que a nossa exposição aos Estados Unidos está ficando maior em função do crescimento dos papéis. Eu estava aqui nos bastidores falando com o Carlos quantos por cento da nossa pizza, os 10 mil deles, são preenchidos por General Motors. Ele falou 4%. E esses papéis subiram 5,4%. Hoje, em termos de diversificação geográfica, Carlos, quantos por cento da pizza, 10 mil deles, está lá nos Estados Unidos? A gente está beirando 20% da carteira em empresas estrangeiras já. Eu tô muito louco ou começou menos? Não, começou bem menos. A gente começou com uma exposição abaixo de 10% em empresas estrangeiras e ao longo do tempo a gente foi aumentando essa exposição e é algo que eu pretendo, assim, aumentar um pouco mais ainda, tá? Eu ainda não estou satisfeito com esse tamanho. Eu acho que o cenário que se desenha aí, com as empresas que eu estou encontrando nos Estados Unidos com retornos atrativos, eu acho que faz sentido ter sim uma diversificação geográfica e ajuda a conter parte dessa volatilidade do mercado, né? E diversificar o risco Brasil, efetivamente. Total. E você estima que a porcentagem ideal, como gestor de recursos, para diversificação geográfica, gira em torno de quanto, Carlos? 30%, 35%? Como é que é a parada para você? Léo, assim, eu vou trazer 2 pontos, né? Eu acho que, primeiro, assim, sempre é bom ter diversificação geográfica e quando a gente fala num panorama geral, de um investidor, que não necessariamente é um investidor só em ações, se fala em pelo menos 20% do patrimônio no exterior, né? Quando eu trago para a questão do fundo, no final das contas, o que eu olho, né? Eu olho empresa a empresa, qual que é o retorno que eu estou enxergando nas empresas. Se eu encontrar empresas com retorno satisfatório, eu vou ter sim uma diversificação maior do que uma diversificação geográfica maior do que, por exemplo, 20%. Posso chegar a ter 30%, 40%. Mas se eu enxergar as empresas da Bolsa Americana como caras de uma forma geral, pode ser que eu venha a ter 0%, pode ser que eu venha a ter 10%, entendeu? Então depende muito do preço das empresas comparado com o valor delas. Basicamente é relativo, né? É relativo e você vai ter que considerar as assimetrias e as oportunidades de mercado. Mas chama a atenção o fato de a primeira posição, a posição original, ter sido de cerca de 10% ou menos do que isso, e agora já rompeu o patamar dos 20%. Poxa, 20% de uma pizza, pô, não vou dizer que você vai ficar satisfeito, mas já dá para abrir o apetite bem. Vamos falar também de Via. Os papéis da Via foram destaque negativo no nosso reality aqui, caíram 8,5%. Aí o bolso do Levate chora. 8,5% de queda em torno dos papéis da Via, no momento em que Felipe Pontes já está se ajeitando aqui. Daqui a pouquinho no próximo bloco a conversa é com ele, diretor do TC School e um dos caras que tem uma visão muito parecida com a do Carlos por trás da tese de Via. Ele encontra ali uma assimetria forte, pode inclusive comentar sobre isso já com a gente. Carlos, alguma razão? O varejo como um todo sofreu muito. Magazine Luiza também foi muito sangrada nas últimas semanas, nos últimos dias em especial. Traz aí o seu comentário, vai lá. Léo, o varejo como um todo, e Via não é diferente, tá sendo espancado nas últimas semanas, né? Então tá com os preços aí super amassados, não tem nenhum fato novo que justifique essa queda, que não seja o risco macro mesmo do Brasil, né? O pessimismo com relação ao varejo. Tá certo. O pessimismo em relação ao varejo ajuda a gente a justificar essa senhora queda. Faz tempo que os papéis da Via estão carecendo aí de credibilidade e crença do mercado para o fluxo voltar. Mas evidências fundamentalistas para que se reconheça a assimetria e se monte posição no papel existem, como a gente inclusive já aprofundou aqui no reality. O papo tá ótimo, mas a gente vai ter que fazer uma pausa. E na volta tem a entrevista do dia. Felipe Pontes você já conhece no Trânsito com a TC Rádio ou de outros conteúdos do mercado. Mas hoje você vai conhecer com ainda mais detalhes os critérios que ele leva em consideração na hora de avaliar uma empresa e a forma como ele se classifica como investidor. Como é que é a inteligência emocional, como é que é a maneira como ele monitora o mercado, com qual periodicidade ele abre o home broker e mexe. Ele tem uma estratégia que é fundamentalista e todo mundo conhece, pelo menos em essência. Se você parar alguém na rua que conhece o Felipe Pontes, vai falar, é mais fundamentalista, por certo. Mas será que isso anula uma carteira de curto prazo que ele possa ter para fazer ali algumas posições a fim de surfar em oportunidades de curto prazo? Tudo isso e muito mais depois do intervalo.
Vale a pena você se ligar, não sai daí. Este é o podcast Os 10 Mil Deles. O reality que faz o seu tempo render. Muito bem, meus amores, estamos de volta ao vivo aqui na TC Rádio com mais um episódio de Os 10 Mil Deles. O André Dias é quem cuida de nós aqui, tanto nas imagens quanto na plástica deste programa, e esta é nossa trilha favorita. Afinal de contas, ela combina com empresários bem-sucedidos. E nós temos hoje aqui não um empresário, quer dizer, até onde eu sei, né? Porque se eu for investigar, eu vou descobrir que ele é empresário também, mas até onde eu sei, ele não é empresário. Até onde eu sei, ele é diretor do TC School, um brilhante investidor e um cara que agrega muito, constrói muito, fala menos e faz mais em prol da educação financeira do país. A gente nunca deixou de divulgar aqui que é uma inspiração para nós dos 10 mil deles, inclusive como um dos principais entusiastas do projeto. Um dos caras que mais ajudam a gente, tanto a pensar o conteúdo aqui, quanto a divulgar e empurrar esse projeto para ir mais para frente. Senhoras e senhores, temos aqui Felipe Pontes, grande Pontes, que honra, hein? Salva de palmas. Cadê o auditório, as caravanas? Bem-vindo, Pontes. Eu tava comentando aqui antes que você lembrou, né, que a minha primeira vez aqui presencial, eu agradecia a Deus por mais um sonho realizado. Então, é isso aí. Tô até nervoso. Tá nervoso? As palavras até estão fugindo. Pra te tranquilizar, eu vou abrir aqui a conversa. A gente separou algumas perguntas aqui num roteiro feito com todo cuidado pelo Carlos Castrucci, sempre em conversa comigo. E eu vou abrir bem no Gerébio. Você se prepara aí. Eu vou abrir, mas de um jeito mais amplo, tá, Pontes? A nossa ideia aqui é desconstruir um pouquinho o Pontes, diretor do TC School, e construir mais um investidor que toca estratégia fundamentalista, que faz ali a composição de portfólio para várias pessoas que querem entrar na sua estratégia, etc e tal. E a primeira pergunta é: como é que você identifica potenciais novas oportunidades de investimento? Você tem alguma ferramenta de screening? Você acompanha e monitora de quanto tempo em quanto tempo? Tem alguém que te ajuda a gerenciar a estratégia de investimento e que tem esse olhar mais preocupado com o curto prazo e oportunidades que pintam? Conta um pouquinho pra gente. Beleza. Eu tô ferrado porque quando eu venho pra rádio de manhã, eu combino as perguntas com o Léo, né? Eu já venho com as respostas aqui na cabeça, aqui eu tô ferrado agora, vou ter que inventar na hora. É porque de manhã, o Pontes no Expresso da Manhã é colunista, então a gente sempre pergunta pra ele, vai ser sobre o quê? Qual que é a toada? Hoje aqui ele tá como entrevistado, então não tem alinhamento não, é na chincha. Vamos agora lá, Pontes. Que o filho chora e a mãe não vê. O podcast, só enfatizando, eu sempre acompanho, eu acompanho poucos podcasts, e esse é um deles, eu acompanho sempre mesmo, ao vivo, com alguma frequência, mas quando eu consigo, eu ouço depois. Obrigado. E, inclusive, o podcast me inspirou para uma ideia de um podcast que eu quero colocar para frente, mas deve demorar um pouquinho ainda. Vamos pra cima. Sobre potenciais oportunidades de investimento, tem duas formas que eu faço, né? Outras pessoas podem usar diversas outras maneiras. Acabou de sair um fato relevante aí do TC. Fato relevante do TC? Comprou uma empresa nova aí. Vai lá, já vê aí que tá difícil aqui pra eu enxergar, bonitão. Agora dá uma de repórter e lê, vai. TC compra a plataforma de comunicação RI Web por 6,5 milhões. Tá aí, ó, 6 milhões e meio de reais, mais uma aquisição. Então quer dizer que o TC vai entrar na área de relações com investidores também? Pô. Até onde eu sei, o Pontes conhece, assim, a galera que pensa o TC um pouquinho. E o TC que sempre foi conhecido, pelo menos quando passou a divulgar os seus números, por ser uma empresa com muito caixa. Geralmente uma empresa com muito caixa, a menos que esteja se protegendo de uma eventual crise, ela se preocupa muito com aquisições e expansão do seu modelo de negócio. O TC tem feito esse movimento. TC, cujo papel é trade 3, e você sabe, TC controla a Mover e a TC Rádio por tabela. Vai lá, Felipão. Boa, então basicamente eu uso duas estratégias aí, caso a caso. No geral, eu gosto de ter um screener. O screener é um filtro, um processo de filtrar. Você escolhe algumas variáveis e aí tem várias formas de fazer o screening. Eu não gosto de dar uma pontuação, teve esse ponto, eu vou colocar na carteira. Tem gente que faz isso. O que é screening, pra galera que nunca ouviu falar? É o processo de filtrar, né? Você tem como você vai pedir comida no iFood, por exemplo. Você vai lá no iFood, aí você vai... O que é que eu faço quando eu vou pedir almoço todo dia? Meu desafio diário eu vou lá, coloco filtro vale refeição,
E aí Tem que aceitar a VR. entrega grátis, com cupom de desconto e aí eu escolho o tipo de comida que eu quero. E tudo que você economizou, você investe. É isso. Então, o screening para escolher ações é igual você pedir almoço no iFood, ou no Rappi, ou em qualquer outro aplicativo. Você vai escolher uns critérios e o que passar nos critérios você vai colocar na sua carteira ou não. No meu caso, eu não uso só o screening. Passou dos critérios, eu coloco na carteira. Eu uso o screener para diminuir a quantidade de empresas que eu tenho que analisar, porque tem centenas de empresas na bolsa, não dá para analisar tudo. Então eu faço o screening para reduzir a amostra. Então eu pego basicamente 2 de cada setor, que são as melhores pelos filtros que eu coloquei, e aí eu analiso com mais profundidade os números para decidir se eu coloco ou não na carteira. Essa é uma maneira que eu uso o screening. Se vocês forem no site do TC, nós temos várias ideias de filtros lá de screening que vocês podem usar. Tem o G-Score para empresas de crescimento, tem o F-Score para empresas de valor que evitam você cair em value traps, armadilhas de valor, empresas que parecem estar baratas, mas não, é porque elas são ruins mesmo. Tem a fórmula mágica de Joe Greenblatt, tem os filtros de Benjamin Graham, existem vários filtros que são bem conhecidos. Você pode criar o seu também. Eu tenho o meu, mas o meu é bem simples. Screening Felipe Ponto, você tem? Em breve eu divulgarei ele. Ô, louco. São variáveis de rentabilidade, liquidez e endividamento, basicamente isso que eu analiso, e ciclo de vida. Ciclo de vida, para mim, é uma variável muito importante. Tem muita evidência científica de que o ciclo de vida, empresas de crescimento e maduras, elas têm desempenho melhor do que as outras. Então, é um filtro bem importante para mim. E a outra forma de selecionar ativos é na comunidade, nas conversas com pessoas. Aí, o cara tá falando, tal empresa, eu vou dar uma olhada nela. Foi assim que eu entrei em Via Varejo, por exemplo. Eu não tava aqui no TC ainda, eu não seguia Ferri no Twitter. O cara, posta muita coisa, não vou seguir esse cara, não. Mas você surfou aquela primeira onda de Então, subida? só que ele ficou enchendo tanto o saco falando de Via Varejo, toda hora chegava pra mim, que aí nós resolvemos analisar e decidimos entrar. Olha só. Então é basicamente isso. Algumas empresas eu escolho por meio do filtro, do screening, e outras é porque alguém me falou sobre ela, eu vi alguém comentando sobre ela, resolvi dar uma olhada e decidi entrar. Mas de quanto em quanto tempo você vai lá, usa o screening, faz o filtro e revisita as empresas? Pra falar a verdade ou a mentira? Aqui queremos só a verdade. O ideal é fazer... aí depende de cada pessoa, né? Mas no nosso processo que nós usamos no clube, é pelo menos semestral. Aí eventualmente pode acontecer alguma coisa, só que aí não faz parte do screener. Sei lá, saiu uma notícia de uma fraude da empresa. Não vou esperar 6 meses, claro. Eu vou tirar ela logo da carteira. No caso, numa pandemia, por exemplo, você tem um evento adverso que chacoalha tudo quanto é preço, os fundamentos ficam em segundo plano. É o caso também, né? Você puxa o freio de mão e revisita. No caso da pandemia eu fiz isso. Eu voltei para Magazine Luiza, por exemplo. Eu não passei o filtro de novo, mas eu vi que não fazia sentido aquela queda. E aí eu resolvi comprar. Quer dizer, foi uma queda muito mais forte do que a razoável. Deixa eu aproveitar o gancho aqui, o Carlão já vai fazer a próxima, mas você falou de Magazine Luiza e um dos méritos que você tem como um investidor e como um analista, analista não é o termo, mas um cara que olha para as empresas, cruza os fundamentos, compara com o preço de ter ali, estima o valor da companhia, é o mérito de você ter conseguido surfar em uma das grandes altas da Magazine Luiza. Você entendeu que havia uma assimetria muito grande, teve esse olhar que foi premiado pela antecedência com que você enxergou. Conta um pouquinho de como é que você identificou a oportunidade na Magalu. Não fui eu que identifiquei. Foi o seguinte, eu estava na universidade... Então não tem parabéns nenhum aqui, tira tudo que eu falei, é um impostor. Não, brincadeira. Não, mas aí eu tive a coragem de apertar o botão. Tá foi bom. O seguinte, eu estava na universidade, eu nunca fui de ficar acompanhando gestor, casa de análise, eu nem sabia que existia um mercado de casa de análise no Brasil. Nessa época, né? Era 2015 e 2016, ali, final de 2015 para início de 2016. Eu simplesmente estudava meus artigos científicos, fazia minhas pesquisas e tal, ficava trancado na minha sala junto com o Orleans, que está aqui no TC agora full time também. A gente dividia a mesma sala na universidade e íamos trocando ideia entre nós. A gente não acompanhava nada de fora, fóruns, tinha grupo de WhatsApp de investidor, nada disso. Era só a gente e as nossas ideias. E aí eu tinha um grupo de alunos que dentro de um projeto de extensão chamado Sala de Ações. E esse grupo de alunos, eles queriam aprender mais sobre valuation, e aí falaram comigo, e a gente combinou de toda semana fazer 2 encontros. Um na quarta-feira, para discutir teoria. Então, eles pegavam um capítulo do Dark Side of Valuation, da Modaran,
e aí uma dupla desses alunos apresentava. Na sexta, eles pegavam algum caso relacionado com aquele capítulo. Então, teve um capítulo de turnaround, e aí na quarta-feira a gente discutiu, na sexta eles trouxeram o caso da Magazine Luiza. E aí eu analisei direitinho, de fato parece que essa ação tá bem barata. E eu não sabia nem que era um Alaska na época, eu não acompanhava nada disso. E resolvi comprar. Eu brinco com eles que eu comprei e eles não compraram, né? Me dei bem. E aí você conseguiu apertar o botão, surfou a onda, e o legal é você dividir o bastidor do quanto de gente que teve para fazer essa oportunidade se transformar em algo concreto, né? Que poderia... Isso. Se você não tivesse apertado o botão, é a chamada dor de corno. Até hoje o Felipe Pontes sentiria esta dor. E eu tava falando hoje cedo com o Hugo e Arlindo lá na sala da gente. Foram 2 decisões importantíssimas na minha vida. Eu esqueci a segunda, mas uma eu lembro. A primeira foi eu não ter comprado um apartamento em 2015. Porque se eu tivesse comprado apartamento, eu ia ter zerado toda a minha posição de bolsa e comprado apartamento. Logo, eu não teria comprado o Magazine Luiza. Ou eu teria comprado pouquinho dinheiro. Caramba. A outra eu não lembro agora, A outra mas qualquer hora depois que eu lembrar, eu falo. Não, quando você lembra... Mas você... essas 2 decisões me fizeram chegar até aqui. Se eu tivesse ido por um caminho diferente, eu talvez nem estivesse aqui. Rapaz, e aí eu também não por tabela, porque a nossa história se cruzou. O Pontes participou dos 10 mil deles como podcast, coincidiu no momento em que o TC estudava o projeto de criar uma rádio, e aí o Pontes basicamente fez o meio campo para que eu conhecesse o Guilherme Parra-Bernal, e daí para frente o projeto foi para frente. Agora, Pontes, você mudou de patamar financeiro com a Magazine Luiza, é possível dizer isso? Você tinha uma condição digna, interessante de vida antes disso, e depois da Magalu escalou alguns degraus. Vários. A Magazine Luiza e Drogasil mudaram meu patrimônio, né? A vida financeira, assim, eu ganhava bem e tal, então tava tranquilo, mas... Meu patrimônio cresceu muito com essas 2. Este é os 10 mil deles recebendo super pontos. Vamos lá, Carlão, você na parada. Boa, vamos lá. A gente já falou então da primeira etapa, que é a etapa de screening aqui, de triagem. Aí a gente passou um pouco aqui por Magalu, né? E aí eu acho que a principal questão agora que vem, e ela é um pouco ampla, é o seguinte. Partindo para o momento de decisão de investir ou não na empresa, né? Quais são as questões que influenciam na sua tomada de decisão efetivamente? Eu sei que são várias, mas se pudesse destacar as principais aqui que te fazem, por exemplo, que te fizeram comprar Magalu e manter Magalu na carteira, seria interessante. Beleza. Eu até tinha anotado aqui para fazer um complemento dessa pergunta de Léo. De nada adianta você encontrar uma empresa barata e se desfazer dela no primeiro 100%. O meu primeiro aporte em Magazine Luiza foi de R$7.000. A quanto? Lembra, não? Isso foi em começo de 2016. Putz, a vida. Tava baratíssimo. Aí, R$7.000, valorizar 100%, vira 14. Que diferença 14 mil reais vão fazer na minha vida? Pra quem já tinha 7 e pra quem tinha o teu patamar. Né? Isso. Pra quem tem pouquíssimo, mas mesmo pra quem tem pouco dinheiro. Vai mudar a tua vida 14 mil reais e você, vou conseguir comprar uma casa pra minha mãe, vou conseguir me aposentar. Não vai mudar. Você tem que, se você achou uma coisa barata e você tem convicção que tá barato, tem que segurar. E aí... Você não realizou nem um pouquinho? Não, eu zerei a posição completamente 2 vezes, de 2016 até agora, até ano passado. Zerei 2 vezes. Teve deve ter multiplicado por 3 vezes, aí, acho que tá cara essa empresa, zerei. Zerou. Mas depois, passou um tempo, a ação caiu, agora tá barata de novo, vou lá e compro. E aí eles começaram a entregar um monte de coisa e o valuation foi aumentando e eu fui mantendo e comprando mais eventualmente. Quando eu achava que devia, eu comprava. E aí, nesse caso da Magazine Luiza, eu não tive um processo de screening para escolher a empresa e analisar. Foram os alunos que escolheram, apresentaram o caso para mim. O que a gente sabia era que a empresa estava fazendo... Os caras pensavam diferente. A empresa estava fazendo uma reestruturação. Eles estavam passando por um período de dificuldade financeira. Já não estava mais uma dificuldade financeira de fato. Eles já tinham se recuperado razoavelmente bem disso. Então, vinha no processo de turnaround, de uma época que as pessoas, turnaround explicando,
Vou usar a palavra que Custódio usou hoje, a reviravolta, né? A empresa fez a reviravolta, e só que o mercado ainda não acreditava muito na empresa. A empresa é pequena também, tem pouca cobertura de mídia, pouca cobertura de analista, então nesse caso as ações tendem a ficar descontadas. E aí eu tinha convicção de que estava barata e fui seguindo o fluxo. Fui continuando até o momento que eu achei que estava cara, eu zerei e depois voltei. Então, eu olho muito questões quantitativas, mas eu olho muito questões qualitativas, porque tem empresas de crescimento, especialmente, que não tem nada no número ainda. Então, você tem que comprar o projeto. E aí é uma questão de confiança, é análise com confiança também. Perfeito. E, bom, já então sabendo de tudo isso, acho que é importante saber também que muda muito de investidor para investidor, e aí muda a tese de investimento efetivamente, qual que é o horizonte de investimento das suas teses? Você compra a empresa pensando em ficar com ela por quanto tempo, né? Até onde você olha? E é depois do intervalo, Opa. essa você não esperava, é depois do intervalo que o Pontos vai contar. Aqui tem que segurar a audiência, pô, não é assim, bicho. Você acha que a gente chegou até aqui como? Voltamos já! Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Este é o podcast Os 10 mil deles. O reality que faz o seu tempo render. Muito bem, estamos de volta e o Felipe Pontes ficou de responder a pergunta do gestor Carlos Castrucci. Ele trabalha na Roa Asset Management, é por lá que ele toca a estratégia dos 10 mil no fundo da Roa, e você pode acompanhar o trabalho dele de perto e conhecer melhor a gestora apontando o seu celular para o QR Code que há no canto inferior esquerdo da tela. Vai lá e acompanha um pouquinho mais do trabalho do Carlos Castrucci, que endereçou a seguinte pergunta para o Pontes: o horizonte de tempo no qual ele projeta os investimentos. E aí, Pontes? E aí que, vindo do cara que escala um prédio sem corda, tem que pensar bem na resposta. Mas vamos lá. Eu vou dividir essa resposta em 2 pontos. O primeiro é que eu divido a minha carteira, eu faço operações, eu sou, no geral, fundamentalista de longo prazo, mas eu também faço algumas especulações. Então, quando eu faço o que eu considero como sendo um investimento, meu horizonte de tempo é para sempre. Eu compro sem querer saber quando é que eu vou vender. O que é que eu faço? Eu vou acompanhando. Então, eu tenho uma planilha, todo começo de mês, eu tô atrasado esse mês, inclusive, nisso. Todo começo de mês eu posto uma trilha guia mostrando como é que tá a minha carteira, como é que tá montada. E aí eu vou, praticamente todo dia, eu faço a operação quase todo dia. E aí eu vou atualizando todo dia o que é que eu fiz. É só me acompanhar nas trilha dias aqui no TC e vocês vão ver. Então eu estabeleço um limite que eu quero ter de cada ativo, eu quero ter no máximo X% do PL. E eu tenho um preço-alvo do ativo. Então, se passou do limite que eu estabeleci, hoje, por exemplo, eu vendi 3% do PL de Minerva, BIF 3. Eu queria ter 15% e ela estava em 18%. Então, eu fui lá e vendi esses 3 pontos, né, do PL e coloquei no caixa. Eu estou com quase 11% de caixa agora. Eu estava com 7 e um pouquinho, agora eu estou com quase 11%. Então, esse é um motivo que eu vendo, só que eu não vendo tudo, eu vendo só uma parte, nesse caso. E quando passa do preço-alvo, aí depende. Por quê? Se está mais ou menos próximo da divulgação de um novo resultado da empresa, da divulgação trimestral, eu espero até sair o balanço novo. Se acabou de sair o balanço e ela já ultrapassou o preço-alvo, eu vejo se ultrapassou muito ou se ultrapassou pouco. Se ultrapassou pouco, eu ainda seguro um pouquinho. Pode ser que saia algum fato relevante, alguma coisa assim, então eu dou uma segurada um pouquinho. Se passou demais, aí eu vou vendendo aos poucos. Eu não zero a posição de uma vez só. Raramente eu zero de uma vez só e raramente eu monto a posição de uma vez só. Quando eu vou montar a posição, eu vou comprando de pedacinho, aos poucos. E aí, quando é especulação, aí é evento. Então, eu tenho o Oi, por exemplo, na carteira. Não é o setor que eu acompanho. Lá no clube a gente divide 3 pessoas, né, na gestão e cada um fica com um setor. Mas a gente tem Oi na carteira. É especulação. Quando sair determinado evento, nós zeramos a posição. Então, é isso. Perfeito. Eu até vou pegar um gancho aqui que você falou do limite da posição, por exemplo, de Minerva, né? Uma coisa que eu falo bastante, assim, que tanto quanto, talvez até mais importante do que acertar a Magazine Luiza é saber o quanto colocar, né? E a mesma coisa vale pro outro lado, né? Se você coloca um monte de dinheiro numa OGX da vida, você tá fora do jogo. E isso entra muito na questão de gestão de portfólio, né? Que é uma categoria relevante para você conseguir constituir patrimônio lá na frente.
Essa gestão de portfólio que vocês fazem é baseada em regras? Você coloca algumas regras de limites por empresa, por exemplo? Como que funciona para você? Sim. Casos mais arriscados, a gente começa a montar a posição com 1% do PL, foi assim com o Via Varejo, aí nós vamos sentindo o clima, né, vendo a empresa divulgando o resultado, fazendo o trabalho que tem que ser feito, e aí nós vamos aumentando. Então, Via Varejo começou com 1% do PL e já chegou a ser mais de 15%. Hoje não é a principal posição, acho que deve estar 10% hoje do PL. E normalmente nós trabalhamos da seguinte maneira: posições mais agressivas, mais arriscadas, que a gente tem muita incerteza, até 5% do PL. Aí as posições que nós temos mais confiança, que são as que a gente tem mais certeza que não vamos perder dinheiro. Não perder dinheiro nesse caso. Eu não vou perder dinheiro com essa ação. Dificilmente eu vou perder dinheiro com essa ação. Então é de 10% a 15%. E casos muito específicos a gente coloca mais. O máximo que nós tivemos foi Itaúsa, na época da eleição de 2018. Ela passou mais de 20% do PL, porque nós achávamos que se tudo desse errado, qual era a ação que nós queríamos ter do grupo que nós estávamos olhando? Itaúsa. Então ela ficou muito mais de 20% do PL por causa disso. Mas é raro a gente chegar nisso. Normalmente nós gostamos de ter entre 9 e 12 ações. Por que 9 e 12? Eu gosto de acompanhar 3 ações. É o número da minha cabeça. E aí somos 3 gestores, 3 membros do comitê de gestão. Então 3 ações para cada um dá 9. Quais as 3 que você monitora hoje? Hoje eu tô com Via Varejo, com Minerva. Minerva, na verdade, é meio dividida. Pets. Eu tô com mais do que 3, na verdade. Tô com BR Partners também. Pets, BR Partners, Via Varejo. Minerva, você falou? Minerva. São essas. Não tá muito 3 pra cada não. E tem alguns que nós estamos dividindo hoje. E quais são os outros 2 gestores que te acompanham? São Orleans, Orleans tá aqui no TC, começou como contribuidor, agora tá aqui, ele veio full time pra cá, e Zé Elias, que é professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Muito bom. Ô Ponto, deixa eu aproveitar então a toada aqui da nossa conversa para te perguntar se você costuma preferir ações de empresas que são consideradas consolidadas, baixo crescimento, portanto, em teoria, menos risco também, ou empresas de crescimento alto, com mais retorno prometido, mas um risco maior, ou se você prefere mais cases de turnaround, desconto nos ativos. Traz pra gente um pouquinho do teu olhar. Eu gosto de ganhar muito dinheiro com o mínimo risco possível. É isso. Você e a torcida do Flamengo. E aí, onde é que, no geral, eu encontro essas oportunidades? Nos casos de turnaround, que eu acho que estão mais propensos a darem certo, e os casos de empresas de crescimento. Então, Via Varejo, por exemplo, quando a gente entrou lá no começo, qual era a chance de Via Varejo baixar de R$4 naquela época? Era muito pouco provável, é pouquíssimo provável que isso acontecesse. Não pode falar palavrão aqui, né? Então... Pode, você pode falar o que você quiser. Então qualquer imbecil que assumisse o controle da Via Varejo, fizesse qualquer coisa, ia destravar valor ali. Então a ideia foi essa: essa empresa tá horrível, um lixo, lixo radioativo, mas se tiver qualquer mudançazinha aqui, vai destravar valor, então vamos nessa. Então são casos assim que eu gosto, e de crescimento, como o caso da Magazine Luiza, que já não era mais turnaround, eles tinham passado a dificuldade financeira e já estavam com um projeto bom de crescimento. Então eu gosto de casos assim. É isso. Legal. Bom, acho que uma pergunta que é importante agora também, principalmente nesse momento, assim, como que vocês estão fazendo a gestão lá do clube, né? Como que vocês estão atuando, se estão atuando nesse momento de estresse de mercado, de revisão de cenário macro e toda essa volatilidade que está correndo? Eu tenho pouco sentimento, eu sou meio psicopata, então eu não fico abalado. Não, peraí, como com é que você dispara isso? Peraí, não, agora nós estamos ao vivo aqui às 18h50, o rapaz é um dos principais atores do mercado financeiro, acaba de revelar em primeira mão que é psicopata. Isso é força de expressão, deixa claro, né, ô Pontes? Pô, Léo fica me salvando pra não me cancelarem toda vez. Eu sou seu paraquedas, Pontes, ô louco. Mas assim, muito
disso meu é por causa, de fato, da minha condição psiquiátrica. Ah, minha condição, boa. Melhorou. Eu tenho TDAH, né? Então tem algumas características que me ajudam. Por exemplo, a avaliação de risco é uma coisa que os TDAHs não sabem fazer muito bem. É mesmo? São inconsequentes, assim. Isso, meio inconsequentes. E eu já disse isso várias vezes. Eu era muito inconsequente até montar o clube. Eu concentrava demais a carteira, eu era bem inconsequente. Mas deu certo. Ganhei bastante dinheiro com isso. Mas passei por vários períodos de volatilidade muito alta. E aí eu já esqueci qual foi a pergunta. Vai lá, Cássio. O que você costuma fazer? Agora, nesse momento. Beleza. Então, como eu disse, eu tenho essa minha questão e eu simplesmente não me importo. Tô nem aí. Se eu acho que as empresas estão baratas, eu não tô nem aí, porque eu não vou usar o dinheiro, eu não quero esse dinheiro para agora. O dinheiro, quando eu invisto, eu sempre digo isso, é de Felipe daqui a 30 anos, eu tô com 30 agora, daqui a 20 anos, talvez, 25. Então, não me preocupo. Eu tenho tempo para recuperar, tô nem aí. Eu tô levando porrada grande esse ano, deve estar caindo uns 12% esse ano, tá? Porrada raiz mesmo, e tô tranquilo. Porque eu tenho convicção das empresas que nós temos na carteira e que elas vão voltar. E quando elas voltarem, elas vão voltar com força. Então, e tem muito a ver com o que você nos conta aqui no dia a dia, em outros espaços ou nos cursos que você ministra, que assim, é você conhecer aquilo que você está investindo, é você ter convicção. Não significa que a sua convicção não possa mudar de acordo com novas peças que sejam depositadas no tabuleiro. Isso. Mas você ter ali condição de armar um racional, de entender o que você está fazendo, é acima de tudo o que te dá tranquilidade, sobretudo nesses momentos. E como é que está o horizonte de futuro do Pontos? Eu sei que você não está na trincheira do mercado todo dia, na cobertura intensa ali, mas você acompanha, pelo menos em linhas gerais, as tendências, as características, a temperatura. O que você está projetando para a Bolsa, por exemplo, para 2022, um ano de eleição? Quando a gente olha para o futuro próximo aí, o que é que vem à sua cabeça, hein, Pontes? Antes de entrar nisso aí, essa questão que o Léo falou de mudar as peças, isso é bem importante. Por exemplo, a empresa que eu mais gosto na Bolsa chama Valide, ou Valide. Mas eu não tenho posição nela mais, porque eu acho que o momento é ruim, apesar de eu gostar muito da empresa, e para esse momento eu prefiro ter outras coisas. Mas vai chegar um momento que provavelmente eu vou voltar para ela. Então eu faço algumas trocas também. E sobre o que eu espero para 2022, eu nunca espero nada. É mesmo? Mas, eu não espero nada de ambiente, assim. Eu simplesmente compro o que eu acho que eu tenho que comprar, o que tá barato. Isso é muito interessante da gente ouvir e reafirmar aqui. Você vê, na perspectiva do Pontes, ele não está preocupado com o que esperar em termos de ambiente, seja político, social, econômico, para 2022 ou num horizonte até de um pouquinho mais de tempo. Ele está preocupado em cruzar os fundamentos das companhias e surfar as oportunidades ali de acordo com a convicção dele. É essa a leitura? Sim. Se você me perguntar quantos pontos está o Ibovespa hoje, não sei, tenho a menor ideia. Não, eu sei, deve estar ali entre 110 e 120. É isso? Acertei ou errei? Rapaz, a hora que eu vi tava em 113 e pouquinho. Eu vou checar aqui. Eu não sei quanto tá. Pra mim é indiferente, tanto faz. Tem a ver aqui com o roteiro nosso. Ele fechou 113 mil, deixa eu cravar os pontos aqui para não ter. 113.794. Tá no intervalo. Agora, o que é que... eu não espero nada, tô nem aí. Agora, o que eu acho que vai acontecer eu acho que vai ter bastante volatilidade. Mas, quando todo mundo acha que vai ter muita volatilidade, ou quando todo mundo tá na mesma ideia, talvez não aconteça. Pode ser que essa volatilidade que a gente espera para o ano que vem tenha sido antecipada para agora. Mas ô Pontes, vou passar para o Carlos, porque, por exemplo, papéis da Petrobras, num ano de eleição, por maiores que sejam os fundamentos e as assimetrias, não costuma ser um papel indicado para um ano tão volátil quanto o eleitoral. Nem isso você considera assim? Por exemplo, acho o clima eleitoral, ele não vai abalar o fundamento da empresa, mas pode deixar um tombo muito grande, não é hora de aumentar a posição. O que eu faço no máximo por exemplo, na crise do ano passado, eu reduzi bastante a exposição a coisas que eram muito relacionadas a consumo interno e small caps. Mas não era por causa da pandemia, era porque tinha subido demais no final do ano de 2019 as small caps e as coisas muito Brasil ali, consumo Brasil. Tá. E aí, subiu demais. Os políticos vão estar de férias em janeiro, eu acho que a bolsa vai continuar subindo em janeiro, mas em fevereiro eles voltam e vão falar merda, que é o que eles sabem fazer. Então vai trazer volatilidade.
trazendo volatilidade, essas ações vão ser as primeiras a cair, vão cair forte. Então, na época, eu até zerei Via Varejo nessa época. Zerei Via Varejo, zerei JHSF. JHSF eu acho que eu não zerei, mas eu reduzi muito, uns 80% da posição. Então, todas essas empresas pequenininhas e de consumo interno, ou eu zerei ou eu reduzi muito, porque eu esperava que fevereiro ia trazer volatilidade com os políticos, e aí eu esperava recomprar elas lá em fevereiro. Quer dizer, é o jeito que você usa essa estratégia. Mas eu não faço isso toda hora. Claro. Raro. Carlão, pra gente fechar, a última é sua. Boa, nossa, fico até surpreso assim com as semelhanças, né? Eu também tinha Via Varejo de zerei em janeiro de 2020. Valide é uma empresa que eu gosto e não tenho na carteira também. Eu tô com os direitos de subscrição agora, os bônus de subscrição. Eu tô sem nada, mas continuo acompanhando a empresa. Mas, bom, a minha pergunta aqui vai na linha, assim, que você falou que você não acompanha muito o cenário macro, que é fundamentalista, assim, raiz, né? E acho que a minha pergunta vai muito na linha de, assim, do seguinte, você faz lá no clube, é um bottom-up 100%, ou seja, é cherry picking sem olhar a composição do portfólio, ou vocês têm uma preocupação com a composição do portfólio mesmo? Então, diversificação setorial, diversificação, às vezes, geográfica, para mitigar um pouco do risco macro? Quando eu fazia os investimentos na pessoa física, nem aí para isso. Tô nem aí. Eu vou comprar o que eu acho que eu vou ganhar muito dinheiro com o menor risco possível. Minha carteira chegou a ser 80%, 90% só Magazine Luiza e Drogasil. Aí quando entrou o dinheiro dos outros... Aí quando montei o clube, aí mudei completamente. Foi outra pessoa, eu voltei a sentir o frio na barriga de quando comecei a investir, porque eu tava gerenciando dinheiro de terceiros agora. Mas hoje sim, a gente não tem um peso, vou ficar no máximo nesse setor tanto, mas nós vamos acompanhando para não ficar muito exposto no setor específico. Mas eu não tenho um limite como eu tenho nas ações individualmente. Sim. Felipe Pontes, diretor do TC School, revelando aqui mais e mais detalhes da composição racional dele como investidor. Para a gente fechar, Pontes, retoma aí qual que é o nome desse clube de investimentos e como é que as pessoas fazem para achá-lo se quiserem aportar com vocês ou pelo menos conhecer um pouquinho mais do trabalho seu, do Orleans e do Zé Elias. Vocês podem encontrar em canto nenhum, porque não é aberto, a gente não abre, é só para família e amigos próximos. Mas a galera pode entender um pouquinho mais. Chama Azuri Clube de Investimentos, tem um site até, mas a gente não abre para ninguém. E é isso que eu ia te perguntar, porque eu fiz uma rápida pesquisa, eu achei lá o site, cheguei a dar uma bisbilhotada. A galera pode pelo menos entender um pouquinho mais do racional e da estratégia através desse caminho? Ou também não? Não, nós criamos o site, na verdade a gente queria disponibilizar as cartas que nós escrevemos todo mês. Na verdade faz 3 meses que eu não escrevo, mas foi a primeira vez que isso aconteceu. A gente queria disponibilizar materiais, as cartas, tudo lá, mas os clubes são muito restritos com muita coisa, então poderia caracterizar propaganda e aí a gente poderia ter alguns problemas com a CVM, então a gente não posta nada lá, só tem um site mesmo e pronto. Foi isso que acabou travando um pouquinho do movimento, o risco aí regulatório, CVM na parada, não vão assumir um risco desse tamanho. Mas olha, se você, por um lado, não vai encontrar grandes informações no site, nem aportar porque o clube é fechado, de outro lado, o Pontes revelou muita coisa aqui legal que você pode transpor para o seu dia a dia como investidor. E a gente quer te agradecer demais, Pontes, que tenha sido a primeira presencial de muitas que ainda vão rolar. Vamos nessa, é só me convidar aí. Às vezes eu não vou poder, mas sempre que me convidar eu vou considerar fortemente. Só se eu não puder mesmo. Boa, Pontes, tamo junto. Brigadão e até uma próxima. Valeu, pessoal. Valeu. Ô, irmão, passou rápido, rapaz. Já era, temos que ir embora. Então, é hora de dar tchau, como diriam já saudosos Teletubbies. Este é o podcast Os 10 Mil Deles. Um reality que faz o seu tempo render. A gente chega ao final de mais um episódio de Os 10 Mil Deles. Eu falei já saudosos Teletubbies, que eu saiba, eles não estão gravando novos episódios, entendeu? Mas estão reprisando aí alguns. Você acompanha Teletubbies, não, Carlos? Acompanhei muito já, né? Agora acho que já passou um pouquinho a fase, faz um tempinho. Pouco tempo, mas já faz um tempinho. Então, tchau, irmão. Um abraço pra você. Obrigado, hein? Valeu, gente. Semana que vem estamos aí de novo. Um abraço e até a próxima. E eu quero lembrar que, em função do tempo aqui que acabou
se esgotando nessa brilhante atração que a gente teve com pontos. A tese sobre o General Motors fica para um próximo episódio. Em breve a gente visita aí o racional do Carlos e você descobre os bastidores por trás da escolha dele em torno de mais uma posição lá do fundo da Hoa Asset Management. Ainda dá tempo de você apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code para conhecer um pouco mais do trabalho da gestora. Obrigado a todos, um grande abraço, boa semana para vocês. Juízo, tchau! Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Hoa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Hoa. O projeto Os 10 Mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.